Boa tarde, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Deus abençoe os irmãos através da internet. Deus abençoe os nossos irmãos também aí em São Borja, que estão nos acompanhando nesta transmissão. Estivemos ontem, foi uma reunião abençoada. Os irmãos também, a irmã Ilka, o irmão Ivan, em Panambi. Também tivemos um momento abençoado por Deus. Deus abençoe vocês em toda parte. Daqueles que estão nos acompanhando, que Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes. Nós vamos falar um pouquinho, abrindo nossas Bíblias, no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 10. Lembrando os irmãos que domingo, mesmo com um número pequeno, nós vamos ter a ceia do Senhor, e aí nós vamos ter o nosso culto às 5 horas. Às 5 horas vai ser o nosso culto, para que às 6 horas, mais ou menos às 6 horas, nós possamos estar celebrando a ceia. Isaías 58, versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartare a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Salmo 112, versículo 4. Aos justos nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Isaías 45, 7, ainda, ele diz: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Nosso querido Deus e Pai, abençoa a Tua palavra em nossos corações. E dê a graça e a bênção a cada um dos Teus filhos em toda parte, falando conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos. Houve um tempo difícil nos dias de Noé. Deus deu um escape para os seus filhos. Houve um tempo difícil no Egito. Deus também deu um escape. O escape nos dias antediluvianos foi Noé. O escape que Deus deu nos dias do Egito foi Moisés. E nós estamos hoje no século 21, onde nós já tivemos 2 guerras mundiais. Nós estamos indo para a 3ª Guerra Mundial. Quando se fala em guerra, fala-se de destruição. As nações estão se armando, porque cada um quer vencer, dominar. E a bomba atômica foi testada em Hiroshima e Nagasaki. E veja que aquele pequeno teste, o estrago que fez, que até hoje eles ainda sentem. Até hoje ainda há sequela do que aconteceu em 45. E mesmo a Índia, que é um país pobre, quando os Estados Unidos deu dinheiro para a China, para a Índia, para alimentar o seu povo, eles construíram a bomba atômica. A Índia tem a bomba atômica. China, França, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia. Essas grandes nações têm as melhores armas para brigar uns contra os outros. Claro que existe o temor, o medo,
Mesmo entre eles existe medo, mas eles têm treinado os homens para morrer, eles têm treinado os homens para matar. Veja, são treinados para morrer, são treinados para matar. Nós não estudamos sobre guerra. Como disse o irmão Brana, eu não sei explicar sobre essa bomba atômica, como partiram esses átomos. Nós também não sabemos explicar sobre todas essas coisas, como bomba atômica, ogiva nuclear. Não. Nós sabemos que estão aí. Nós sabemos que esses mísseis estão aí. Nós estamos alertando o povo. Agora, o profeta de Deus, ele disse que existe uma bomba pior, um míssil pior do que a ogiva nuclear, do que a bomba atômica. Existe uma outra bomba, existe uma outra ogiva nuclear pior do que esta que as nações têm, para destruição em massa. Veja o que o profeta Isaías, o salmista, diz, que Deus, ele faz nascer luz nas trevas. Ele é o Senhor que criou o bem e criou o mal. Ele disse, eu criei e fiz todas essas coisas. O profeta na era de Tiatira 96, ele disse, se já houve um povo que necessitou de uma promessa abrangendo a terra, onde não há noite, foi o povo das eras das trevas. E por isso é que o Espírito está prometendo a estrela da manhã. Ele é a estrela principal, o próprio Jesus, que habita na luz da qual nenhum homem pôde se aproximar. No reino futuro os iluminará pela sua própria presença. Ele não estará mais usando as estrelas, que são os mensageiros, para dar luz nas trevas. Você pode ver que os mensageiros foram as estrelas que iluminou os filhos de Deus durante as eras da igreja. Durante os tempos tenebrosos, a esposa de Cristo, a noiva, foi guiada, esclarecida, iluminada. A luz brilhou no seu caminho na era de Laodiceia. Qual foi essa luz? Chamou-se William Marion Branham, porque os demais não eram luz. Moody foi uma luz no seu dia, Finney foi uma luz no seu dia, Lutero foi uma luz no seu dia. Agora você notou que quando Deus recolheu Lutero e Wesley, que foi a próxima luz, uma luz maior do que aquela luz luterana, o povo estava começando a contar a história de Lutero. Para quê? Para tirar a atenção do povo da mensagem da hora, que era John Wesley. Apesar que Lutero tinha muito mais bagagem, era um advogado, era um padre, era um homem inteligente, traduziu a Bíblia. Então começaram a contar a história de Lutero, começaram a escrever os livros sobre Lutero. Hoje tem até filmes sobre Lutero. E naqueles dias foi para poder tirar a atenção dos filhos de Deus da mensagem que John Wesley estava trazendo. Então eles começaram a contar a história do homem da Alemanha, que trouxe a Bíblia para o povo. Você não está notando que essas coisas se repetem ainda? Depois que Deus recolheu John Wesley, os wesleyanos começaram a contar a história do seu mensageiro, para tirar a atenção do movimento pentecostal, daquela hora que Deus estava tratando com seus filhos. Eles estavam contando a história, e Wesley, na verdade, tinha história. Wesley foi como missionário para os Estados Unidos, só que foi um fracasso.
E ele voltou e começou a pregar contra o pecado na Inglaterra. Tinha muita história para o povo parar para ouvir o homem que pregou mais de 4.000 sermões, pregava de manhã às 5 horas da manhã, antes do povo ir trabalhar nas fábricas, eles vinham para ouvir a John Wesley. Então havia muita história, havia muita coisa, porque a história desvia a atenção. A história é algo bonito, dramático. O contador de história, ele cria um drama para chamar a atenção das crianças, dos velhos, dos jovens. E assim nós tínhamos os pregadores metodistas. Agora vemos que logo que apareceu o 7º anjo, os pentecostais começaram a trazer também as suas histórias, porque eles estavam só na cinza. Já tinha queimado tudo, não tinha mais fogo, só tinha cinza. Então eles começaram a contar as suas histórias, desde o Pentecoste, a sua história da Rua Azusa, de William Seymour, como Deus trabalhou, como o evangelho pentecostal estava espalhando pelo mundo para tirar a atenção da mensagem daquela hora. Agora, meus amados irmãos, depois da partida do irmão Branham, a coisa não se repete novamente. O irmão Branham diz na mensagem qual é a atração sobre a montanha 152. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia, agora é história. Então, o que o povo está fazendo? Contando a história do Monte Pôr do Sol. O Monte Pôr do Sol hoje é história. A história da vida do irmão Branham. Inclusive, agora recebi uma mensagem, a história da minha vida. É bonito, é lindo. Se o tempo demorar, nós vamos ter filme, documentário sobre o irmão Branham, como nós temos filme de John Wesley, filme de Martinho Lutero, filme dos pentecostais. A história. E hoje nós temos o povo os pregadores que contam a história do irmão Branham. Você pode ver que virou história. E é lindo, a história não é uma coisa feia. A história não é algo ridículo, a história é linda. A história faz você chorar. Escute bem a fita, história da minha vida, vê se você não vai chorar. O irmão Branham contando a história da sua vida. Nós estamos num tempo que a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, logo ela entra para a história. Mas não haverá ninguém para contar essa história aqui. Não haverá ninguém para contar essa história. Mas o irmão Branham pensava que a sua mensagem da primeira e segunda etapa não seria história. Ele disse que não haveria livro sobre aquilo, para que fosse contada a sua história. Hoje, na verdade, não precisa de livro. Hoje nós temos a internet. A coisa está ficando linda, sofisticada. A história. Agora, Apocalipse 10, 8 a 11. Não haverá ninguém para contar. Porque Apocalipse 10, 8 a 11 é o livrinho que João come e profetiza outra vez. É um tempo de crítica. É um tempo, na verdade, de perseguição. É um tempo que é aquela parte amarga do livrinho. É um tempo de rejeição ao ministério que está trazendo essa revelação desse último dia. E o irmão Branham nos fala o que é pior do que a ogiva nuclear, do que esses mísseis, que vai, na verdade, destruir a guerra do Armagedon,
vai ficar só cinza. Os justos pisarão os ímpios como cinza debaixo da planta dos vossos pés. Mas o que é pior do que isto? Tem que ter algo que seja pior do que isto. Tem que ter. Ele disse que os dois espíritos nos últimos dias seriam tão parecidos que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Quando você chega nas eras da igreja, me parece que era de Laodiceia, o irmão Brana disse: Deus não está mais tratando com a igreja, Deus está contra a igreja, porque a sua voz está na sua noiva. Ela tem o assim, diz o Senhor, e ele, através do profeta e da esposa, ele está confundindo a igreja. O inimigo número 1 hoje da palavra de Deus é a igreja. A igreja não é amiga de Deus, ela é inimiga. Ela está cheia de nome de blasfêmia. Se o povo pudesse acordar, é isso que o irmão Brana disse aqui. Para que foi dado o Espírito Santo? O Espírito Santo foi dado para você ter revelação, para a sua vida ser mudada, não viver mais você, mas Cristo viver em você. O irmão Brana disse: o Espírito Santo em você, ele tira todos os desejos do mundo, ele tira toda a formalidade, todo o espírito religioso dentro de você, ele coloca o seu Espírito Santo. O Espírito Santo não é espírito religioso. Ele disse aqui no parágrafo 100, para que foi dado o Espírito Santo, na metade do parágrafo: e eles serão aqueles que, através do seu testemunho, julgarão o mundo. Os santos, não é a igreja, é os santos, é a esposa, que através do seu testemunho julgarão o mundo. É o seu testemunho, meu irmão, é o seu testemunho, minha irmã. Aí você vai viver qualquer tipo de vida. Que testemunho alguns têm dado? Não diz a Bíblia que Jesus disse: bem-aventurados puros de coração, eles verão a Deus. Em outro lugar diz que o justo, os santos, julgarão a terra. Mas julgarão como? Através do nosso testemunho. Somos luzes no meio das trevas. Claro, o seu testemunho hoje trará julgamento contra essa cidade. É o seu testemunho que trará o julgamento para essa cidade de Sapucaí. É o seu testemunho. Porque o seu testemunho é tanto o externo quanto o interno. O interno, você dá esse testemunho aos anjos, a outra dimensão, mas o externo mostra o que está dentro. A forma como a mulher se veste, a forma que ela se porta, ela está provando que ela tem o Espírito Santo. Quando você vê um homem sem camisa, de calção, prova que ele não tem o Espírito Santo. O dia que ele receber o Espírito Santo, muda a sua natureza. Ele vai se vestir diferente, ele vai cortar seu cabelo diferente, não vai cortar seu cabelo conforme a moda. A mulher não vai colocar tesoura no seu cabelo, porque ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai tirar aquele desejo dela cortar seu cabelo, dela se pintar, dela usar slack. O Espírito Santo tira esse desejo. Nosso testemunho do batismo do Espírito Santo e do poder de Deus,
a uma vida santa, trará julgamento contra essa cidade. Veja que Jesus disse: a rainha do sul se levantará e condenará essa geração. Os ninivitas se levantarão e condenarão essa geração, porque se converteram com a pregação de Jonas. A rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. É o meu testemunho, é o seu. Aquele que perseverar até o fim é salvo, será salvo. O irmão Brana disse: os primeiros serão os últimos, 102. Os últimos serão os primeiros. Eu não sei nada a respeito de sangue que mude a ressurreição deles. Eles não saberão nada a meu respeito e deste. Mas eu estarei de pé nesse tempo para testemunhar. Do mesmo modo você o fará. É Deus trabalhando através do indivíduo. E através daquilo, através da propagação da sua luz e do batismo do Espírito Santo, e através da vida que você vive, e das coisas que Deus fez para provar que Ele está movendo aqui, e que com seus intelectuais se afastaram disto. Veja como os intelectuais afastaram o povo disso. Os intelectuais é a igreja, com as suas torres, com a sua beleza, com a sua riqueza, com os seus pregadores eloquentes, que o povo quer ouvir uma eloquência, eles não querem a verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você tem que conhecer a verdade. Eles serão julgados pelos santos. Veja, eles serão julgados pelos santos, eles já estão sendo julgados. Eles já passaram por isto. Oh, que coisa! Eu estava falando a respeito do poder da oração, poder de falar, poder para uma vida santa. O Espírito Santo vai te dar esse poder. 104. Algum de vocês sai andando por aí dizendo: bem, eu simplesmente não consigo parar de beber. Aí você não resiste o vinho, não resiste a bebida, não resiste o cigarro. Mas no momento que você receber o batismo do Espírito Santo, você vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de se drogar, porque você recebeu um poder maior. Porque a bebida é um poder, a droga é um poder, e você precisa de um poder bem maior do que aquele, e esse poder é o Espírito Santo. Eu apenas não consigo parar com isso. O Espírito Santo veio para viver em você, para fazer com que todos esses não possam se afastem de você. Isso é correto. Fazer as mulheres pararem de cortar seus cabelos. A mulher cortar o cabelo é um poder. Então, quando você recebe o Espírito Santo é um poder maior do que este, que vai dominar esse espírito, vai dominar esse poder. Esse poder vai estar subjugado por ele. Fazer as mulheres parar de cortar seus cabelos, fazê-la parar de usar shorts e calças compridas, sem desculpa, ou slack. Como falamos aqui no sul, a palavra alemã, slack. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um poder, porque usar short, usar calças slack é um poder. Se é um poder, é um espírito. Se é um espírito, é um demônio. E você vai se libertar dele quando você recebe o Espírito Santo, um poder maior. O Espírito Santo é um poder maior. Você que gosta de gritar com seu marido, você que quer mandar na sua casa, quando você recebe o Espírito Santo, ele vai dominar esse poder, porque esse espírito de querer dominar, não sujeitar ao marido, é também um poder. Então precisa de um poder maior, que é o poder do batismo do Espírito Santo em sua vida. Aí você vai se sujeitar. Aquele homem também vai se sujeitar. Aquele homem vai ser mais carinhoso, vai saber falar na hora de falar. E também vai saber ficar quieto na hora de ficar quieto. E essa mulher vai aprender a ficar quieta.
Veja só, é um poder. Ele disse ainda, sem desculpa, porque as pessoas sempre têm uma desculpa, sempre querem ter uma explicação, mas sem explicação, sem desculpa. Quando você recebe o Espírito Santo, diz São Paulo, não é eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Você veja o que é que o homem faz sem o Espírito Santo? Olha Pedro, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, negou a Jesus. Jesus chegou a um ponto de chamar ele de Satanás. Ele não tinha o Espírito Santo, ele tinha uma revelação. Ele sabia quem era Jesus, mas não tinha o Espírito Santo. É como crente formal. Ele sabe que essa mensagem é verdadeira, que esse profeta é verdadeiro, que João é verdadeiro, que os selos é verdadeiro, os 7 trovões é verdadeira, a mensagem de uma só pessoa, mas ele não tem recebido o Espírito Santo nesse dia. Ele não tem recebido esse poder maior. Agora, quando ele recebe, a coisa muda. Aí você precisa receber esse Espírito Santo. Jesus disse, e recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele tinha os enviado ao povo israelita, e para não entrar na casa de gentio nem de samaritano, e eles não tinham recebido o Espírito Santo, receberam uma comissão. Como apóstolo, em São Mateus capítulo 10, os 70 também não tinham o Espírito Santo, estava pregando, até Judas estava com eles. Eles também tomaram a ceia sem ter o Espírito Santo. Você veja que o último erro que Pedro cometeu foi em Atos capítulo 1, e ele chamou a igreja, é claro, ele tinha comissão, ele tinha chave. Jesus tinha dito para ele, quando te converterem, fortalece os teus irmãos, mas ele ainda não tinha sido convertido. Em Atos capítulo 1, quando Jesus estava para subir ao céu, e Jesus já tinha subido, eles desceram e fizeram uma reunião sem o Espírito Santo, fizeram uma votação e colocaram Matias, elegeram a Matias, porque era o homem que veio desde o batismo de João Batista, e esteve ali até aquele momento, e vem o profeta de Deus, e Apocalipse 10, 1-7, disse Pedro, e a igreja cometeu o seu erro, escolhendo Matias. Quem estava na frente era Pedro. Agora em Atos 2, Pedro recebe o Espírito Santo, e o irmão Brana disse, você não é convertido até que você receba o Espírito Santo. Pedro recebe o Espírito Santo. Já era um homem diferente. E veja que quando Pedro recebe o Espírito Santo, a sua pregação em Pentecoste é Joel capítulo 2, é Isaías 28, e assim sucessivamente, ele começa a citar as Escrituras, e a sua pregação de 15 minutos comove o povo, mais de 10.000 pessoas ali. E naquele dia 3.000 almas foram batizadas. Agora aquele erro foi reparado em Atos capítulo 9, quando Jesus chamou a Saulo, que Saulo era que tinha que preencher aquele lugar que Judas deixou. Não era Matias. Matias foi o voto da igreja. A igreja que ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Agora veja só os erros que a igreja, o ministério que não tem o Espírito Santo tem cometido nesse dia. A igreja sem o batismo do Espírito Santo é pior do que uma ogiva nuclear, é pior do que uma bomba atômica, porque ela mata espiritualmente. Alimento espiritual 42. Agora nós percebemos que estamos nos defrontando com uma das maiores horas que a história já conheceu. Não é exatamente a ogiva com um míssil brilhante e polido, com uma cabeça nele que devemos temer. São as igrejas que devemos temer. É a hora em que estamos vivendo que devemos vigiar. Veja que a igreja é pior do que uma
bomba atômica, porque ela está matando com seu credo e dogma e má interpretação da palavra. Quando todas as evidências, tudo mostra, quando Deus chama um homem para poder realmente trazer a sua palavra, aquele homem que ele coloca a responsabilidade sobre ele, que ele confia naquela pessoa. A terceira puxada não era para ser dada na mão de qualquer um. Mesmo os ministros que andaram com o irmão Branham não conseguiram enxergar a terceira etapa. Mas Deus deu na mão de um homem. Você sabe que o homem que foi o criador do carro da Gugel nasceu em Franca, São Paulo. E o nome dele era João Gugel. Ele fabricou mais de 42 mil carros. E existe alguns deles por aí. Hoje ainda, ele não vive mais. Mas por que Franca? Por que o nome dele João? Por que o tabernáculo na terceira colina de Franca? Porque aquela reunião, naquela avenida, naquela rua, e o número era 777. E o prédio era de 3 pisos, e eles estavam no terceiro andar. Gente, todas essas evidências. Mas a igreja, essa bomba atômica destruidora de almas, de vida, a igreja incrédula, tem matado a fé das pessoas, para não crer na mensagem do dia, da hora de Apocalipse 10, 8 a 11. Ela é pior, diz o profeta. Amém? Mas ele, o que o Senhor nos faz em Salmo 112, versículo 4? Ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Miqueias capítulo 7, verso 8. Ó inimiga minha, não te alegre a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. O Senhor é a minha luz, Salmo 27. O salmo que o meu Branham usou para pregar a mensagem do rapto foi o Salmo 27. O Senhor é a minha luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse aos seus discípulos, vós sois luz do mundo. Nós vemos que Laodiceia não tem mais a sua estrela. Não há mais luz em Laodiceia. E vemos que os nossos preciosos irmãos ainda estão com a mensagem que foi pregada em Laodiceia, a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. O que fazem eles em Laodiceia? Conta a história do irmão Branham. É bonita. Como eles contaram na era de Sardes a história de Lutero, eles não quiseram sair para Filadélfia. E depois os metodistas não quiseram vir para a era pentecostal. Ficaram contando a história. A pregação virou uma história de John Wesley. A pregação hoje virou uma história do povo pentecostal. A pregação virou uma história da vida do nosso profeta William Branham. Mas não é a história que te prepara para o rapto. É 7 trovões. É que nos reúne para a fé arrebatadora. É João comendo o livrinho, Apocalipse 10, 8 a 11, e profetizando outra vez. Isso é a mensagem. Como você vai convencer alguém que é acostumado a ouvir a história dessa mensagem? Porque essa mensagem é a revelação. É a revelação dos 7 selos. Essa mensagem é a revelação dos 7 trovões, do novo nome, é a mensagem de uma só pessoa. Quando eles vivem na história, estão em Laodiceia, não há luz. Eles não têm mensageiro. Ele foi mensageiro.
de Laodiceia. Mas quando foi expulso, a luz foi jogada para fora. Eles não reconheceram Deus numa carne humana, Deus com um novo nome. E então eles permaneceram nas trevas, como os discípulos de João Batista. Eles ficaram contando a história de João. Você já viu onde o irmão Brana disse aos discípulos de João: isso não serve mais. Serviu por um tempo, hoje não serve. Essa luz hoje não acende, queimou. É outro dia, é uma luz maior. Você não vai usar aquelas lâmpadas antigas que gastavam um monte de energia, você vai usar uma fluorescente, uma LED, né, que é mais econômica. Você pode ver que tudo tem avançado. E a igreja é um perigo. A igreja é um grande perigo. Porque a igreja saiu para ouvir um intelectual. A igreja não parou para ouvir Deus na simplicidade. Ela saiu para ouvir um intelectual, a serpente. Eva saiu para ouvir a serpente. E ela parou para ouvir. Gente, nós queremos ser intelectuais, nós queremos ter diploma, nós queremos nos formar na faculdade. É muito bom, continua na sua faculdade. Se está fazendo o curso de medicina, termine. Mas aquilo ali é só para ajudar as pessoas, é só para aqui. Isso aí não te ajuda a subir. E se você começar a ficar rico demais, você vai se afastar de Deus. Se você começar a ficar famoso demais, você vai se afastar de Deus. Você vai para as trevas. Você não vai mais enxergar essa luz, porque Deus é simples. Então não vamos deixar essa mensagem ficar comum. Porque a mensagem de Lutero, ela ficou comum. A de Wesley, da mesma forma. Você pode ver que a mensagem de irmão Brana está se tornando uma história, está ficando comum. A mensagem de irmão Brana hoje, os denominacionais já estão começando a aproximar dela. Ele falou que uma mulher ia ser presidente dos Estados Unidos. Ele falou sobre isso, sobre aquilo. Porque é história. É bonito. Mas quando ele estava pregando e cortando o pecado, cortando a política, eles não se aproximaram para ouvi-lo. Mas hoje ele continua ainda cortando o pecado, a política, trazendo uma mensagem para nos reunir para a fé arrebatadora. Apocalipse 10, 8 a 11. João, quem é João? Quem é João? Não é o João da ilha de Pátimo. João representa o verdadeiro cristão, representa o sangue. Então, se representa o sangue, João é esposa. Ela tem o mesmo sangue. Abraão, Sara tinha o mesmo sangue de Abraão. Era filha do mesmo pai de Abraão. Tinha o mesmo sangue. Era da mesma família. Por isso a igreja se afastou, porque ela não é da mesma família. Ela é uma órfã, ela não é Ruth, em busca de um esposo, de uma terra, mesmo sendo estrangeira. Que Deus te abençoe. Grande Deus, soberano Pai celestial, perdoa os nossos pecados, nossas faltas e falhas. Abençoa a igreja, esposa desse dia, a estar dentro desta luz, a receber o batismo do Espírito Santo a cada dia, a cada instante. Porque é o seu testemunho que vai julgar o mundo, que vai julgar a igreja. É o seu testemunho. É o seu testemunho. Obrigado, meu Pai.
em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus assim abençoa cada um. Nós vamos ler os nomes dos irmãos que estão aqui nos acompanhando, também os pedidos de oração. Lembrando que quarta estamos novamente aqui para mais uma transmissão e domingo às 5 da tarde, culto de Santa Ceia, né? Nosso culto será o primeiro domingo de outubro, né? Deus abençoe. Está nos assistindo hoje, culto de 26/9/2021, Filomena Moura, Jaque Peixoto, Michele Gomes, Elodi Borba, Jocina Paste, Franca, São Paulo, Elidiane Gomes Melo, os irmãos em Bom Jesus, João Marco Elegeda, Canoas, Rio Grande do Sul, Juliana Porto Chave, Verilda Malaquias, Francisco Lemes Campo, Gelusa Ramos e Derli, Pastor Gedielso. Deus abençoe o Pastor Gedielso, família, né? E esse ministério aí. Maria Lúcia Lima Viana, Lindomar Rodrigues assistindo o seu trabalho, Luz de Terezinha de Menezes, Valdecira da Silveira Dias, Manuel Josias Brana e Maceioli Alagoas, Maria Mara, Irã Santos Brana, Dorival Passo em Franca, São Paulo, Milton Fraga, São Borja, Rio Grande do Sul, todos os irmãos aí que estão nos acompanhando aí em São Borja, Joadir Oliveira, Agenor Alves, Marina Lopes Nunes, José Carlos Nogueira Machado, Leila Ferracini, Mário Dias em Lisboa, Portugal, Jace Kister, Hermes Almeida Brana, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, José Julião e esposa. Deus abençoe o pastor José Julião, que tenha muita saúde, viu, pastor? Deus te abençoe. Afonso Pereira, Jonas Pereira Dias, Joílis Pai, Maria Claudete Santos Sá, Analice Letícia Torres. Pedido de oração. José Julião e esposa está pedindo oração. Márcio Scopel, oração por Vilso Scopel, seu pai e família. Valdecire, Jonas, Stephanie, Mário, Sueli. Também para João Walter e Altaída Silveira. Josué e Gisele, Felipe, Leandro e Josiana Calfi, Gabriela, Helena, Joel e Letícia, Larissa, Rutiele, Igor e Isadora, Moacir Gomes Dias, Vanidete, Fernando Sá e Bruna Pagani. E vocês, através da internet, que não fizeram seu pedido, mas apenas creia. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, livra-nos de todo o mal. Perdoa os nossos pecados. Pai, o Senhor sabe a necessidade do irmão pastor Julião, esposa, de Vilso Scopel e família, Valdecira, Jona, Stefana, Mário, Sueli, seu João, Walter e Altaída Silveira, Josué, da Gisele, do Felipe. O Senhor sabe da necessidade do Leandro, da Josiane, da Gabriela e da Helena, Joel e da Letícia, da Larissa, da Rutiele, do Igor, da Isadora, do Moacir Gomes Dias, do Giovanni Idete, Fernando Sá e Bruna Pagani. O Senhor conhece as suas necessidades, o que eles precisam, e conceda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e rogo e intercedo por eles aqui, suas necessidades, no santo nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos aqui presente, através da internet, leva cada um em paz para os seus lares, abençoa cada família, Pai. Tira as dúvidas dos teus filhos, que eles tenham revelação em tudo, Pai. Até para dizimar, que eles tenham revelação. Tenham revelação para ofertar. Que eles tenham revelação em tudo. Os jovens que buscam o casamento, que eles orem a Ti e tenham a revelação do moço, da moça.
para que eles não entrem em problemas, fazendo a escolha errada, Pai. Eu rogo pelos nossos jovens, pelas nossas jovens, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Vão com Deus.